Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido da Dani para falar do tema O Homem que Espera no Senhor. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para você, homem e jovem, que também espera da parte de Deus. Mas antes de tudo eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho, vai ser algo bem breve mesmo para não tomar muito tempo do vídeo, né? Para vocês entenderem como que eu cheguei até esse processo. Tudo começou em 2020, quando eu conheci uma garota evangélica. Até então eu não era convertido ainda, eu era do mundo, né? Por mais que eu já tivesse me batizado na igreja evangélica alguns anos atrás, eu não conhecia Deus de verdade. Tanto que a minha adolescência toda eu passei sendo uma pessoa que não acreditava em Deus, né? É uma história de um ateu com agnóstico. Mas até então ali, esse julgo desigual não foi um problema no começo do nosso relacionamento. Mas se tornou quando chegou em 2021, passado mais ou menos um ano, né? Que a gente já estava no relacionamento, isso começou a pesar bastante, porque ela falava muito em ir à igreja, a ter uma vida voltada ao Senhor, e ter uma família realmente voltada a Deus, e eu realmente não entendia isso, né? Eu nunca tive referência disso, então eu sempre achei meio estranho, sempre achei que não daria certo, que eu tinha outros planos para a vida e ela tinha planos totalmente diferentes, e essa divergência começou a pesar. E veio vários pensamentos, né, ruins, então eu acabei decidindo terminar com ela, eu falei que não daria certo e tudo mais, e que ela merecia uma pessoa melhor, né, e eu tinha esse sentimento também, que ela merecia uma pessoa melhor, uma pessoa que realmente também fosse da igreja, que partilhasse da mesma fé. Só que nisso que eu terminei com ela, eu me arrependi profundamente, como se eu tivesse deixado meus sonhos para trás. Então eu voltei com ela, a gente voltou, eu pedi para voltar, a gente voltou. Passado um tempo, de novo, esses pensamentos muito fortes ali, eu creio que era o inimigo mesmo, e eu terminei mais uma vez. Nisso que eu terminei mais uma vez, novamente me arrependi e quis voltar com ela. Nisso que eu quis voltar com ela, ela já não queria mais. Ela falou que não daria certo, pra gente esperar um tempo e tudo mais. E nisso eu fiquei muito mal mesmo. Como ela já tinha falado bastante para mim de Deus, né? E por conta de algumas experiências que eu tive meio que sobrenaturais, até um pouco antes de eu conhecer ela, eu comecei a crer em Deus. E o Deus que eu achei melhor em crer até então no momento é o Deus das Escrituras, né? Porque eu já tinha sido batizado, aí depois já tive algumas referências dela, né? Então, ela de certa forma me aproximou de Deus nesse período, com versículos, com louvores que ela me mandava e tudo mais, e creio também na oração, né? Ela é uma pessoa que intercedia muito pela minha vida, e nisso eu já tinha então uma noção sobre Deus, alguma coisa ou outra assim, ouvia falar de Deus, então eu decidi fazer uma oração, né? Porque naquela situação não tinha nada para que eu pudesse fazer. Então eu fui falar com Deus, né? Fui fazer uma oração. E eu fiz uma oração como eu nunca fiz na minha vida, né? Eu realmente me derramei aos pés do Senhor, e nisso o Senhor me respondeu, e foi a primeira vez na vida que o Senhor respondeu uma oração minha, até que eu saiba, né? Foi a primeira vez que Deus me respondeu, ele falou que, pelo que eu tinha falado naquele momento, pelo que eu tinha pedido que Ele ia fazer na minha vida, 2 dias depois, eu tive um sonho, eu ouvi a voz de Deus bem audível mesmo no sonho, ele falava para mim analisar Salmos 3:4. E depois de um dia, para falar a verdade, a gente retomou nosso relacionamento, só que a gente ficou somente um mês juntos. E dentro desse um mês, enquanto eu estava em ligação com ela, eu pedi para que ela fosse orar, né, que ela começasse uma oração. Até então eu não orava ainda, porque eu tinha vergonha e também não sabia orar. Eu era recém-convertido, não tinha dado nem, acho que umas 3 semanas e pouco que eu tinha me convertido, então eu era muito recém na fé, eu não sabia orar. Então eu pedi para que ela fizesse uma oração. E nisso que ela começou uma oração, eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. Eu ia ouvindo e comecei a sentir a presença de Deus muito forte, e ali eu comecei a receber o batismo do Espírito Santo. Então eu comecei do nada a sentir uma presença tão forte dentro de mim, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a ter os dons espirituais ali na ligação com ela. Então depois de um mês, né, ele já estava para dar um mês, quando deu um mês, ela começou a ficar estranha comigo, ela não me respondia mais, ela não falava nada. Eu sempre mandava mensagem, compartilhava alguns vídeos, perguntava se está tudo bem, mas mesmo assim era muito difícil falar com ela, e quando ela me respondia, quando eu perguntava se estava tudo bem, ela me respondia assim, algo bem simples mesmo, e eu nunca entendia de fato o que estava acontecendo com ela. Então foi aí que eu entrei nesse processo, né? Ela se afastou totalmente, passou semanas sem entrar nas redes sociais, e depois ela terminou comigo. E agora eu queria falar um pouco, agora que vocês já entenderam como cheguei até esse processo, eu queria falar um pouco, né? Do processo em si, né? Do processo no ponto de vista do homem, né? E falar um pouco sobre o homem que espera em Deus. Mas antes eu queria falar para você que tá me ouvindo agora através desse vídeo, eu queria falar para você que se você está passando por esse processo da parte de Deus, não é em vão. Né? Não é à toa, talvez, esse sofrimento que você está sentindo, essa carência, né? Muitas das vezes a gente não entende, né? Como se a gente tivesse com os olhos vendados. Mas quando a gente realmente entende o processo, e eu gosto de falar muito isso às pessoas que eu discipulo, quando a gente entende o processo, quando a gente entende o que o Senhor quer nos ensinar, fica muito mais fácil. E no meio desse processo eu vi que Deus queria me ensinar muitas outras coisas, né? Ele me transformou de fato. Hoje eu sou um novo Lucas depois desse processo. Ainda estou nesse processo, mas até então, até onde eu cheguei até hoje, até agora,
eu sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa transformada, né? Deus foi me transformando aos poucos, foi me lapidando aos poucos. Da mesma forma, se você está passando por esse processo, Deus quer lapidar você, Deus quer trabalhar no seu coração. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi também nesse tempo foi que Deus sempre vem em primeiro lugar, que devemos buscar Deus em primeiro lugar, né? Que a gente não venha confiar, né, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria em pessoas ou em coisas. E eu não estou falando aqui que a gente não pode se alegrar sim em um bom casamento, em um bom relacionamento, que a gente não pode se alegrar em uma nova conquista, de uma casa nova, de um carro, tudo mais. A gente pode sim nos alegrar nessas coisas, né? Mas isso é complemento. A alegria verdadeira está no Senhor. E o Senhor quer ser fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da nossa felicidade. E eu vejo muito que na época, Deus trabalhou isso com Abraão, né? Deus pediu Isaac para que Abraão pudesse ser tratado. E para Deus ver realmente se Abraão ia entregar o filho dele ou não. Se ele ia colocar o filho dele, Isaac, em primeiro lugar, ou ia colocar ele, o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar. Qual que seria a escolha de Abraão? E Abraão fez a escolha certa. Abraão colocou Deus em primeiro lugar. E da mesma forma, Deus quer que a gente coloque ele em primeiro lugar, né? E eu separei aqui algumas características de um homem que espera em Deus, né? Algumas características, algumas dificuldades que só nós homens, né? Na verdade, algumas mulheres também podem se identificar, se identificar, mas isso eu fiz esses tópicos mais voltados para os homens mesmo, e aquilo também que eu passei aqui ao longo desse tempo, ao longo desses anos, ao longo desse processo. Bom, o primeiro tópico eu coloquei o orgulho e os ciúmes, né? Então nós homens somos um pouco mais orgulhosos do que as mulheres, apesar que tem muita mulher orgulhosa também, mas nós somos orgulhosos do tipo, eu não mereço isso. Aquela menina lá é melhor. Até parece que eu vou ficar esperando uma mulher, eu vou ficar aí correndo atrás de mulher, eu vou ficar isso. Até parece, eu vou ficar aquilo. Entendeu? Então a gente é muito orgulhoso, né? E a gente tem esse orgulho da gente realmente achar que a gente não merece aquilo, que a gente merece coisa melhor, né? Sendo que foi o próprio Deus que colocou esse desejo de restauração no nosso coração, foi o próprio Deus que nos colocou à espera de algo que Ele tem para nós. Então todas as vezes que a gente fala que a gente merece algo melhor, a gente basicamente está falando, eu mereço algo melhor que Deus tem para me oferecer, né? Não seria nessas palavras que a gente diz, mas indiretamente a gente está falando, Deus, eu mereço algo bem melhor que o Senhor pode oferecer para mim, que o Senhor pode dar, que o Senhor pode fazer na minha vida. Ainda mais questão de amizades, né? Vai conversando com algumas amizades e, não, você não merece isso não, deixa disso e tudo mais, né? E também os ciúmes, né? O orgulho e os ciúmes. Os ciúmes de, tipo, ficar imaginando, será que ela tá com outra? Mas se ela tiver com outra, eu jamais vou perdoar. Se ela tiver com outra, eu nunca mais vou olhar pra cara dela. Se ela tiver com outra, então eu não quero nem saber, eu não quero nem conversar, então isso não é pra mim e tudo mais. E a gente, tipo, fica com esse orgulho, a gente fica com esse ciúmes. Muitas das vezes sem motivo nenhum. A gente tá lá dando um chilique de ciúmes, sendo que, na verdade, nada está acontecendo, né? Mas mesmo assim, né, eu não sei qual que é a situação, se talvez aquela pessoa que você espera estar com outro alguém, mas mesmo assim, não devemos ter esse orgulho, porque se isso vem da parte de Deus, se você realmente crê, você está do outro lado, crê que isso é da parte do Senhor para sua vida, crê que isso é o melhor, que não tem nada, não vai ter outra pessoa tão boa quanto essa que Deus preparou já para você. E o segundo tópico é a insensibilidade, né? A gente é muito insensível e a gente acaba fazendo algumas atitudes que não é certo. Então, só porque a gente está passando por esse processo, a gente quer descontar a nossa amargura em outras pessoas, ou pior, a gente quer descontar a nossa amargura na própria pessoa que a gente espera, né? Então, como a gente é orgulhoso, como a gente já está ali nesse momento de espera e a gente é insensível, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tratando a outra pessoa mal, a gente acaba tratando a outra pessoa de qualquer maneira, né? Achando que assim a gente está, digamos que, dando troco na pessoa, sendo que a gente não está dando troco, a gente só está afastando mais a pessoa de nós, né? Então, é uma outra coisa, um segundo tópico que a gente tem que tomar muito cuidado. E o terceiro tópico, eu acho que todo mundo vai se identificar com esse, porque é na questão da tentação. Tentação, exatamente. Nós, homens, somos muito tentados. Tem mulheres também, mas nós, homens, assim, é um absurdo. Parece que aonde é que a gente vai ter alguém ali que a gente vai se sentir atraído, seja na academia, seja na rua, seja em algum lugar, né? A gente é muito visual e a gente acaba se sentindo atraído muito fácil, né? Por alguma outra pessoa, ainda mais se a pessoa é legal, se a pessoa é bonita, logo a gente já é o quê? Já começa a esquecer da promessa do Senhor. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Você que tá se identificando agora com aquilo que eu tô falando, a gente tem que tomar muito cuidado. O porquê disso? Porque Satanás coloca na nossa vida, no nosso caminho, exatamente algo parecido com aquilo que Deus tem para nós. Então Satanás é especialista em fazer aquilo. Satanás sabe que estamos esperando por alguém, né? Mas Satanás vai pegar qualquer pessoa, né? Por mais que a pessoa também seja da igreja, por mais que a pessoa também esteja lá na igreja, seja uma pessoa verdadeiramente ali cristã, que ama Jesus, não é. Se Deus falou é com tal pessoa, é com tal pessoa. Não adianta a gente querer fazer remendos, fazer encaixes, fazer como Abraão também. Abraão, ele simplesmente não aguentou esperar, ele se deitou com Agar e teve Ismael.
Abraão não esperou o momento certo. E isso trouxe consequências, que vocês venham tomar cuidado em relação a isso. Porque nem tudo que aparece no nosso caminho, nem todas as portas abertas são de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o último tópico, o quarto tópico, as más influências, né? Quantas das vezes a gente não desanima da promessa de Deus porque a gente ouve o próximo? Às vezes a gente ouve um amigo que nem sabe direito aquilo que a gente está passando. A gente ouve uma pessoa que não está verdadeiramente firmada, né, ali com Deus. A gente ouve qualquer um. A gente ouve o vizinho, a gente ouve os amigos, o pessoalzinho do futebol, mas a gente esquece de ouvir o Senhor. E a gente tem que se preocupar com aquilo que Deus disse a nosso respeito e aquilo que Deus nos prometeu. A gente não deve se preocupar com aquilo que a pessoa acha, aquilo que o fulano acha, aquilo que o seu crânio acha. Não, a gente tem que se preocupar com aquilo que Deus acha, aquilo que Deus falou a nosso respeito. Porque se Deus falou A, não adianta a gente querer ouvir outras pessoas e só porque as outras pessoas falaram B, a gente acreditar que é B. Não, se Deus falou que é A, é A. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa quem falou, não importa se é uma pessoa que não está firmada com o Senhor ou se é uma pessoa que está firmada. Muitas das vezes, isso já é bíblico, né? Como o profeta Natã. O profeta Natã foi um profeta que falou a Davi sobre o reinado dele que não teria fim, né? Então ele estava fazendo ali já uma menção ao reinado de Jesus, né? O reinado do Mestre, do Senhor. Né? Então Natã foi uma pessoa muito expressiva, um profeta muito expressivo. Quando Davi chegou até Natã e Davi perguntou, né, falou sobre a construção do templo do Senhor, Natã simplesmente falou: faça o que estiver no coração, rei, porque Deus certamente estará com você. E depois que Natã sai da presença de Davi, o Senhor vai falar com Natã e vai falar assim: volte ao meu servo Davi e fale, não vai ser você que vai construir o templo para mim, mas vai ser seu filho Salomão. Olha só, irmãos, a gente vê que um profeta da Bíblia, um profeta ali, um profeta que tinha uma expressão naquela época, ele por não consultar a Deus, por não buscar a Deus para dar uma resposta certa a Davi, ele falou algo da carne, ele não falou algo da parte de Deus. E quantas das vezes também a gente está nos preocupando com pessoas que falam da carne, mas não falam da parte de Deus, até pessoas mesmo que são já convertidas evangélicas, pessoas que não buscam entender aquilo que estamos passando, não buscam orar, jejuar, não buscam o Senhor por aquilo que estamos passando, simplesmente falam aquilo que elas acham, mas na verdade não é aquilo que elas acham, né? E aqui essas más influências também, eu posso citar amigos, né, que são nem convertidos, a gente quer desabafar. Ou você, mulher, que também está assistindo esse vídeo, você que quer comentar com a sua amiga da faculdade, a sua amiga da escola, a sua amiga do trabalho, e essa amiga do trabalho, da faculdade, da escola, ela nem conhece a Deus de fato, ela nem é convertida, ela nunca buscou em oração pela sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com quem a gente vai buscar aconselhamento. Agora eu vou deixar para finalizar, eu vou deixar um versículo com vocês que está lá em Filemão, capítulo 1, versículo 15. E aqui o contexto é um contexto de relacionamento, né, de um senhor com seu escravo, e o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para trazer uma reconciliação. Eu recomendo muito que vocês leiam esse capítulo em Filemão, leiam esse versículo 1:15 e que vocês possam guardar esse versículo no coração de vocês. Talvez vocês tenham perdido ele por um tempo, mas para depois ganhá-lo de volta para sempre. E também gostaria de deixar uma frase, né? Uma frase, algo que Deus falou para o coração da minha pastora, que foi algo lindo, que eu guardei, e foi algo assim que Deus também testificou no meu coração, que é: de um coração de pedra brotará um lindo jardim. De um coração de pedra brotará um lindo jardim. Eu não sei qual situação que você está passando agora, se é uma situação até de traição, se é uma situação ali de espera, se talvez já faz muito tempo, ou se você começou agora nesse processo de espera. Eu não sei de fato qual é a sua história e aquilo que está acontecendo com você, mas creia, talvez você tenha perdido essa pessoa por um tempo, mas Deus quer trazer de volta para sempre, para que você nunca mais venha por conta de alguma atitude errada, por conta de alguma discussão, por conta de alguma coisa mesmo, porque você não venha perder ela, porque agora você já é uma nova criatura, você já está transformado, você já passou, né, pelo processo, o processo te transformou, e agora você tem mais sabedoria para manter um relacionamento, né? Então que vocês venham ficar também com essa frase que Deus falou à minha pastora: de um coração de pedra brotará um lindo jardim. Talvez vocês venham circunstâncias e venham que essa pessoa está com o coração endurecido, que essa pessoa, por mais que vocês tentem se esforçar ao máximo por ela, e ela não muda, né? Ela não apresenta melhoras, mas creia, de um coração de pedra pode brotar um lindo jardim, né? Do deserto pode brotar um lindo jardim, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor faz na nossa vida, e eu creio tanto que Ele vai fazer na minha vida, que Ele vai fazer na vida de vocês também, como Ele fez na vida da Dani, né? Nada é impossível para Deus, Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Então creia, de um coração endurecido, Deus vai fazer um lindo testemunho e vai se tornar um lindo jardim, como vocês esperam, né? Como vocês esperam e tem na mente, no coração de vocês.
Amém? Que vocês possam ficar com esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado algum de vocês. Primeira vez que eu estou gravando um vídeo pro YouTube, então espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. E que se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato comigo, fala com a Dani, né? Peçam o meu contato com a Dani. Talvez ela passe, não sei. Isso aí vai ser com ela. Mas se ela passar, pode contar comigo que eu vou estar com vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu!